Bem-vindos à nossa casa. E o nosso tema de hoje é planejamento reencarnatório. Nós temos falado bastante aqui e com o estudo, com o sentir mais a vida, a natureza, o mundo natural, com a nossa própria evolução, uma coisa que a gente vai se dando conta realmente é que existe uma ordem infinitamente inteligente, soberana, amorosa principalmente, que está regendo a vida, todas as formas materiais, tudo se conecta a esse grande governo. E uma das coisas que para mim demonstra mais essa ordem, essa beleza que há sobre tudo, é o planejamento reencarnatório. E o que nós poderíamos falar sobre esse tema, né? Nossa, na minha visão, muito limitada ainda, eu acho que é um dos temas mais profundos que nós já temos acesso, né? E se nós pararmos para pensar, tudo na natureza está em processo evolutivo, tudo está evoluindo, tudo está progredindo. E o ser humano também, obviamente. Então, se nós pararmos para pensar, lá atrás, quando éramos seres mais primitivos, a necessidade da vida era outra. Era uma necessidade mais material, onde nós estávamos começando a desenvolver o intelecto e a moral, né? Hoje, nós já temos a razão bem desenvolvida, o livre-arbítrio bem desenvolvido, nós já conhecemos potências como vontade, pensamento e sentimento. E começando a estudar esses mecanismos para o nosso processo evolutivo. Então é claro que à medida que nós progredimos, tanto a vida material quanto a vida espiritual também ganha em complexidade. Então, embora lá atrás a gente perceba existências muito parecidas dos seres primitivos, hoje nós já vemos seres mais desenvolvidos, mais intelectualizados, no entanto com aptidões bem distintas. E esse fato faz com que seres mais complexos, enquanto na vida espiritual, consigam também enxergar onde podem chegar. Então enxergarão suas provas e as suas expiações, onde adquirem novas habilidades, progridem, dando para o todo, para a obra da criação a sua parte, e ao mesmo tempo expiando, reparando o seu passado, seus delitos, seus defeitos, Então, sempre marchando nessa progressão. Daí a gente entende como é necessário o planejamento reencarnatório, porque aumentou a complexidade da vida, então não é mais algo padrão, precisamos de algo mais específico, mais direcionado. É que nós falamos de reencarnação como um mecanismo divino para a nossa evolução, e eu vejo que às vezes nós falamos assim como se fosse algo simplório. Sim. Vamos reencarnar e reencarnar de novo e de novo e de novo, como se cada uma não fosse extremamente importante. Nossa. Bem pensada, engajada nessa harmonia, num equilíbrio que nós não fazemos ideia, porque quantos seres se conectam numa única existência, os seres encarnados e desencarnados também. Então cada encarnação ela tem uma importância sublime no nosso processo, porque nós vamos interagir com tantos outros também. Isso tudo tem que estar perfeito, tem que ser perfeito, e é perfeito. É mesmo. É perfeito, né? É perfeito. Então existe a necessidade desse planejamento. E aí nós vamos ver que há uma soberania mesmo pensando e nos ajudando, apesar de nós, em geral, participarmos deste planejamento reencarnatório quando estamos no mundo espiritual, são inteligências muito superiores que de fato fazem essa maestria toda, né?
E aí nós vamos ver que o corpo que nós recebemos como morada aqui, né, no ambiente corpóreo, os detalhes disso. Temos uma obra incrível que é o Missionários da Luz. É uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz. E lá detalha de forma tão maravilhosa as áreas no plano espiritual que se destinam exatamente a pensar isso, né? Pensar a parte corporal, pensar detalhes, e que nós poderíamos citar, que é a memória, por exemplo, né? Nós temos memórias muito, muito antigas, né? Memórias, nós poderíamos dizer, imagina um grande arquivo. E nós pegamos uma pastinha lá. Uma memória não é uma lembrança. Isso às vezes confunde uma também. diferença importante a ser feita. Então, vamos pegar uma pastinha. E lá há um conteúdo muito vivo. Que tendências me acionam quando eu vivo aquela situação? Como eu respondo? Que sentimentos estão ligados àquilo? Que formas de pensamentos eu tenho? Aí tem todo um universo. Então, são selecionadas algumas pastinhas, porque como é muita quantidade, não é possível trabalhar tudo de uma única vez. Então, algumas pastinhas são selecionadas para que a gente possa realmente melhorar a condição daquela pastinha, né? É mesmo. Essas pastinhas, né, chamadas carinhosamente, nós chamamos de quadros de memória. Nosso grupo já definiu que é o termo mais adequado que nós adotamos mesmo. Quadros de memória que serão trabalhados em uma existência. Então nós não vamos trabalhar tudo que nós fizemos em todas as existências pregressas, porque nossa estrutura biológica não daria conta. Então essas pastas ou quadros de memória selecionados vão demonstrar quem eu serei, ou melhor, quem eu estarei numa encarnação. Então vamos ver, por exemplo, as nossas aptidões, os nossos talentos desta existência. Vão também surgir com intensidade as tendências, né? Os defeitos, os desafios, os vícios que eu preciso trabalhar. E isso vai atrair as experiências necessárias, que será a nossa questão biológica. Então, lá no Missionários da Luz, por exemplo, diz que em determinada época surgirá um problema cardíaco, por exemplo. Vai eclodir uma doença, que não é punição, é pedagogia divina. Então, em determinada época vem aquilo, porque naquela época é que o espírito tem condições de tirar o aprendizado daquilo. Nós vamos ver também a questão social, onde eu vou renascer, que família que eu vou compor, na classe, por exemplo, um pouco mais pobre, ou classe média, uma classe que tenha recursos, sempre com missões. Eu sempre tenho uma missão específica onde eu estiver inserido. Minhas questões psicológicas, né? O espírito que vai habitar aquele corpo vai se manifestar de uma forma limitada. O espírito bom continua sendo bom. Sim. Obviamente. No entanto, algumas limitações para que nós tenhamos foco. Então, tendo foco, nós vamos entender onde nós devemos atacar. E uns até vão perguntar, mas eu não lembro que eu planejei tudo isso. Mas se nós ampliarmos a nossa sensibilidade, e acho que um recurso precioso para isso é a meditação. Ampliarmos então nossa sensibilidade, a nossa intuição do que deve ser feito nesta existência, lá naquela família, lá naquele local de trabalho, tudo isso começa a florar. Então eu vou descobrir como ser feliz, que é quando eu cumpro os meus deveres, minhas metas desta encarnação. Então é importante saber que há uma análise minuciosa feita, como nós estávamos falando, né? E aí é definido todos esses aspectos da existência, mas é com base naquilo que nós já podemos vencer. Nada do que nos acontece é fora dessa ordem, e nós
temos sempre condições de encontrar um bom caminho para cada coisa. Depende unicamente de nós. Né? E é até interessante que cada existência, cada momento da vida é o universo nos convidando a primeira coisa, nos conhecer. Então nós vamos ver que na existência as coisas se repetem. Por quê? Porque são essas memórias que estão sendo trabalhadas. E elas vão se repetir de diversas formas. Para dizer assim, olha como você está respondendo, olha como você está reagindo, presta atenção nisso. Então aquela situação que nos causa irritação, ela vai acontecer repetidas vezes, de formas diferentes, mas é exatamente para nos mostrar em primeiro lugar, olha, conhece o teu panorama. E a partir de conhecer, identificar, começa a transformar isso. Né? No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um trecho que eu acho muito interessante, que fala assim, que nós vamos repetindo até que, cansados de sofrer pelo mal, nos decidimos a buscar o remédio no bem. E é exatamente isso, bonito, né? Não é punição, porque a escolha de repetir o mal é nossa. À medida que nós decidimos escolher o remédio do bem, e as coisas começam a se transformar e caminhar de um jeito bem diferente. É tão belo isso, tão belo, porque imaginemos só, no planejamento reencarnatório a ordem é do maior para o menor. Então nós vamos, por exemplo, encarnar em determinado ciclo evolutivo do planeta Terra. Como atual, nós estamos passando agora, para quem está assistindo, né, agora em 2020, nós estamos gravando isso, passando pela pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, mas é um período inserido num ciclo evolutivo do planeta. Então nós planejamos passar a nossa existência neste ciclo evolutivo. Olha como é importante. Então vem de uma ordem maior e vai restringindo até chegar em causas mais específicas. Então o meu trabalho, a minha família, que não são meus, né? Estão meus. É empréstimo divino para eu evoluir e contribuir com a evolução deles. Tudo isso, a comunidade que eu estou inserido, eu preciso me envolver com a minha comunidade. Isso é um fator fundamental para a nossa felicidade. Então tudo isso fez parte do nosso planejamento reencarnatório. A pátria que eu reencarnei, tudo isso são fatores essenciais que, se nós tivermos olhos de ver, olhos espirituais, nós vamos aproveitar sim como espíritos cada uma destas oportunidades e nós vamos contribuir com o progresso dos outros, e nessa contribuição é que nós também progrediremos e seremos muito felizes, né? E à medida que nós formos observando, sentindo, percebendo, nós vamos deixando de nos achar injustiçados, sofredores aleatórios. Vamos deixar de ter uma atitude passiva com os nossos sentimentos. Eu estou dizendo passiva com os nossos sentimentos. Para termos uma atitude ativa com os sentimentos, né? Sempre buscando o modelo, o guia por excelência, que é o nosso Cristo Jesus. Eu falo passivo com sentimentos para sermos ativos, não em lutas externas, mas as lutas internas, né? Porque às vezes pode confundir essa ideia também. É mesmo. E por enquanto, ficamos por aqui e até o próximo. É isso aí. Gigantesco abraço e fiquem com Deus.